Dimensionamento do condutor neutro. Galera, condutor neutro não é compartilhado. Ele não pode ser comum a mais de um circuito. Cada circuito monofásico tem o seu neutro, cada circuito fásico tem o seu neutro, se for trifásico com neutro, né? Então a regra para te escolher a bitola, bitola, vão me matar. Eita, a seção do teu condutor neutro, ela é igual à seção do teu condutor fase. Quando? Em circuitos monofásicos. Ponto. Aí, circuitos trifásico neutro. Se, vou deixar em negrito, deixar em vermelho, se a taxa de distorção harmônica de terceira harmônica e seus múltiplos estiverem aqui entre 15% e 33%, fase igual a neutro. Basicamente, eu poderia dizer, não, mais ou menos assim. Circuitos onde tu vai alimentar motores, quadros, tu vai alimentar esse quadro que vai alimentar motores. Em geral, o neutro é igual a fase. Ponto. Poderia reduzir, nesse caso, em que tu vai alimentar um quadro com motores? Dá. Só que eu prefiro não fazer. E essa é a minha opinião como profissional. Bota condutor neutro. Igual fase e deu. Gasta um pouquinho mais, mas não corre o risco de repente estar aqui, ó, a harmônica tá aqui entre essa faixa e tu escolher uma seção menor. Tá? Então vou voltar a falar nisso daí depois, deixa eu terminar de explicar os conceitos. Então, quando tens uma taxa de torção harmônica entre 15% e 33%, seção do condutor fase vai ser igual à seção do condutor neutro. Aí eu tenho aqui, ó, em circuito trifásico com neutro, eu posso, ó, seção do meu condutor, vou botar aqui fase, né, condutor fase, S de fase, for maior que 25 milímetros quadrados. Quando eu começo a aumentar essa seção dos meus condutores de fase, eu posso reduzir a seção do neutro. Ó, se o circuito for presumivelmente equilibrado, geralmente a gente faz projeto pensando no equilíbrio, ótimo. Se a minha taxa de distorção harmônica ali no condutor for menor que esse 15, e o condutor neutro for protegido contra a sobrecorrente, então eu tenho que atender esses 3 critérios, aí sim eu posso diminuir a seção. Eu vou falar sobre proteção contra sobrecorrente aqui, eu vou falar sobre a omissão dele, mas a princípio eu teria que atender essas 3 situações. Então, para não precisar ficar se matando, eu acho muito bom a gente sempre se prevenir. Então, é mais fácil botar a fase. Vai ficar um pouquinho mais caro? Vai, mas é muito pequeno considerando o risco de ter, de repente, uma taxa de torção harmônica entre 15% e 33%. Tá? Então, é a minha opinião como profissional. Se eu fosse recomendar, eu faria isso. É óbvio que para calcular essa taxa de torção harmônica, geralmente é feita depois da instalação, que faz uma medição. Não é fácil fazer essa medição. Não é fácil fazer as contas e presumir essa taxa de torção harmônica. É mais fácil, é mais simples quando o sistema já está instalado e tu aí faz a medição. Então, às vezes, tem gente não, né? Tu faz uma previsão
de deixar um espaço para de repente botar uma correção de fator de potência ou filtro, um filtro para essa rede. Então deixar um espaço reservado ali, seja no quadro ou seja do lado do quadro. Aí tem que ver a solução ali. Meu amigo, quando a taxa de distorção harmônica ultrapassar 33%, aí pode ser não, vai ser que a tua seção do condutor aumente. Ela vai aumentar a tua seção do condutor neutro por conta das harmônicas. E aí tem um informativo de como é que faz essas contas, como é que se dimensiona, baseado no anexo F, tá? Mas ele é informativo, então, claro, ele é informativo, mas é uma maneira de tu seguir para não dar problema, certo? Então, galera, condutor fase igual ao condutor neutro, não diminui. Olha só, eu posso emitir a minha proteção contra sobrecorrente em esquemas TNTT em dois casos. Se eu tiver uma proteção contra circuito, contra curto-circuito na fase, e que vai ter, obviamente, no teu projeto, então o item A a gente atendeu, e quando a tua corrente no neutro for inferior, bem inferior à tua corrente de fase. E geralmente a gente obtém isso quando os circuitos estão equilibrados e quando não tem muita taxa de torção harmônica. Então, geralmente, a tua corrente neutro é bem menor que a de fase, tá? Então, é muito comum, é bem fácil de tu atingir isso daí sem se preocupar tanto, assim. Então, porque as duas coisas, isso quando tu faz o projeto tu tenta já fazer, e isso daqui quando tu faz o projeto de proteção, tu vai fazer um projeto contra curto-circuito, não adianta. Então tu vai atender. Beleza? Então isso daí é o dimensionamento condutor neutro. Eu queria mostrar que tem uns poréns aí, tá? Vou parar o vídeo e vou continuar o restante.